Olá, pessoal. De volta aqui então para a segunda parte da nossa aula. Hoje a gente está tratando aí do mandado de injunção. Primeira parte da aula aí a gente falou do conceito, dos requisitos, falamos das hipóteses de cabimento, né? E agora, dando continuidade então à nossa aula, a gente vai falar então da legitimidade, da legitimação ativa e passiva, tá? Então, quem é que pode ser autor do mandado de injunção? Vamos lá, vamos compreender isso daqui? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente aí, o mandado de injunção, por se tratar, né, de medida que visa dar efetividade ao exercício de direitos e liberdades previstos na Constituição, pode ser manejado, então, por qualquer pessoa. Isso mesmo. Pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, pode ser, enfim, qualquer pessoa que esteja limitada do exercício desses direitos e liberdades previstas na Constituição por ausência de norma regulamentadora, ok? E quem pode ser parte, quem pode estar no lado passivo, no polo passivo. Vamos lá, antes de eu continuar aqui, deixa eu disponibilizar aqui para vocês aqui a tela, para vocês aí acompanharem, né? Para vocês acompanharem aí no material, enquanto eu estou falando aqui, você está interagindo comigo e está lendo aí no material. Acredito que assim fica mais fácil de você compreender o tema da aula de hoje, tá? Então, como eu tinha acabado de dizer aqui, qualquer pessoa, física ou jurídica, pode figurar no polo ativo do mandado de injunção. Então, assim, né, fica então aí estabelecido também que são aquelas pessoas que estão impedidas de exercer os direitos e as liberdades constitucionais, assim como que aquelas prerrogativas lá, né, inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, que diz respeito, então, que é os requisitos do cabimento do nosso mandado de injunção, tá? Sempre em razão de omissão do poder público em editar normas regulamentadoras que confiram efetividade às normas constitucionais, tá? Ou seja, não basta, olha só, é importante isso daí, não basta a mera ausência da norma regulamentadora. É preciso ainda que o legitimado ativo comprove que o não exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa é consequência direta da inexistência da regulamentação. Ou seja, é preciso que se demonstre o quê? O nexo causal entre a ausência da norma regulamentadora e o não exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa prevista na Constituição. Ok? Então, a legitimidade ativa engloba igualmente também as coletividades. Isso daqui também é importante vocês registrarem. Ou seja, além, né, de ser possível ser impetrado por qualquer pessoa, seja ela pessoa física ou jurídica, também pode manejar o mandado de injunção as coletividades, ou seja, os sindicatos e as associações e também o Ministério Público, tá certo? Então, pessoal, terminando aí então a parte aqui da legitimação ativa, quem pode ser legitimado passivo no mandado de injunção? Vamos tentar entender isso daqui? Pode ser então o quê? Qualquer órgão ou autoridade ou entidade pública, pessoa estatal responsável por viabilizar os direitos previstos na Constituição Federal. Certo? Então, no polo passivo pode ser qualquer pessoa. E no polo ativo, qualquer órgão ou autoridade ou entidade pública, pessoa estatal que seja, né, diretamente responsável pela efetividade dos direitos previstos na Constituição. Portanto, a gente tem que ter aí bem fixado isso daqui, tá? Que
O mandado de injunção tem por objetivo principal aqui, então, suprir a omissão do poder público em relação a essas normas constitucionais, tá? E de quem que é a competência para o julgamento do mandado de injunção? Vamos passar um pouquinho aqui para frente? Olha lá, então, competência para o julgamento do mandado de injunção. A competência para o mandado de injunção está delimitada na Constituição Federal e foi fixada levando em consideração o órgão, a autoridade ou a entidade omissa que deveria ter elaborado a norma regulamentadora, tá? Então, a competência para julgar o mandado de injunção vai depender do quê? De qual que é o órgão, qual que é a entidade, qual que é a autoridade pública que deveria ter elaborado a norma regulamentadora que está aí no caso concreto, obstando o efetivo exercício, né, daquele direito, daquela prerrogativa ou daquela liberdade prevista na Constituição Federal. Ok? Vamos passar um pouquinho para frente, então, e daí a gente vai falar agora sobre o procedimento do mandado de injunção. Vamos lá, falando agora então sobre o procedimento do mandado de injunção. Aqui é fácil, é tranquilo. A regra é a mesma do mandado de segurança. É isso mesmo, professor? Sim, é isso daí. A Lei 8.038/90 estabeleceu lá no seu artigo 24, parágrafo único, que no mandado de injunção serão observadas no que couber as normas do mandado de segurança enquanto não for editada legislação específica. Ou seja, na prática, a gente aplica as mesmas regras do mandado de segurança para o procedimento do mandado de injunção. E quais são os recursos cabíveis, né, para as decisões do mandado de injunção? Vamos analisar lá então. Olha lá, o primeiro que vai aparecer para a gente aí é o recurso extraordinário para o STF, lá nos casos, né, do artigo 102, o parágrafo 3º, o inciso 3º da Constituição Federal, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente aqui. Olha lá, o que está aqui no meu artigo 102 aqui, ó, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe. Daí olha aqui, justamente aqui no inciso 3º aqui, no inciso 2º, perdão, 3º, ó, julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância quando da decisão recorrida, contrariar dispositivo dessa Constituição, declarar inconstitucionalidade de tratado ou lei, julgar válida a lei ou ato do governo legal contestado em face da Constituição e julgar válida a lei contestada em face de lei federal. Então, nos casos aqui, então, né, do artigo 102, do inciso 3, o mandado de injunção, então, a competência do julgamento é para o STF. E no caso aqui do recurso especial para o STJ, regra lá do 105, o inciso 3º, vamos ver então quando é que cabe. E aqui no artigo 105 aqui, né, compete ao Tribunal Superior de Justiça, então, julgar. Inciso 3, ó, julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais e pelos tribunais dos estados e do Distrito Federal e dos territórios. Ou seja, quando a decisão do mandado de injunção foi proferida por um tribunal regional federal, por um dos tribunais do estado, ou pelo Distrito Federal e dos territórios, então a competência para a decisão do recurso, né, a competência para o recurso, né, passa a ser então o que? Do STJ. Vamos continuar aqui em frente, então. Indo em frente aqui. O recurso ordinário para o TSE.
regra lá do artigo 121, parágrafo 4º, inciso 5º. 121, parágrafo 4º, inciso 5º. E o 121 eu tenho aqui, a lei complementar disporá sobre a organização e a competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. E daí aqui no parágrafo 4º, das decisões dos tribunais regionais eleitorais, somente caberá recurso quando, tá? Daí olha aqui então, justamente a regra aqui do parágrafo 4º, o artigo 121, que trata então que das decisões dos tribunais regionais eleitorais, né, cabe então o recurso para o TSE. Vamos continuando aqui em frente, vamos analisando aqui, mais um dispositivo aqui. Chegamos então aqui no inciso 5, a apelação de decisão de sentença proferida em primeiro grau, com base na Lei 12.016/2009, aplicável ao remédio enquanto ele não tiver sido efetivamente regulamentado. Lembra lá que a gente falou agora há pouco que a lei do mandado de segurança, ou seja, a lei 12.016, é a que se aplica ao procedimento do mandado de injunção, tá? Então aqui a hipótese aqui do recurso de apelação aqui é para as decisões proferidas o quê? No primeiro grau, pelos juízes de primeira instância. Então o recurso cabível aqui é para o Tribunal do Estado, para o Tribunal do Distrito Federal ou do território, conforme o caso, ok? Então, olha lá, então, só revisando aqui, mais uma vez, tá? O recurso cabível aqui, então, para o STF, são basicamente aqui as decisões, então, do STJ, né? Do STJ, então, você consegue a decisão proferida pelo STJ, cabe, então, recurso para o STF. Do recurso especial aqui do STJ, que são as decisões dos tribunais regionais, federais, dos tribunais dos estados, do Tribunal do Distrito Federal e o Tribunal dos Territórios, tá ok? O recurso ordinário para o STF, que é a regra lá do 121, parágrafo 4º, e da apelação das decisões proferidas pelos juízes de primeiro grau, tá ok? E também a gente tem aqui os demais recursos lá previstos no CPC, como, por exemplo, o embargo de declaração, né? O agravo de instrumento ou o agravo interno, né? Também lá com base, né, nas regras do CPC, certo? Deixa eu ver o que mais aqui eu tenho para tratar com vocês. Vamos falar um pouquinho, então, do debate acerca dos efeitos da decisão concessiva, né, da injunção, tá? Qual que são os efeitos, então, da concessão, né, do mandado de injunção, tá? Vamos lá, então, gente. Primeira coisinha que eu quero que vocês registrem aí é que nós temos algumas posições que foram construídas na Suprema Corte, né, trazidas aí especialmente aí com precisão pelo ministro Nery da Silveira. Tá? Então, em síntese, né, qual é a ideia, né, que ele trouxe para a gente, qual foi a linha de raciocínio, ou melhor, quais foram as teses que ele construiu, né, com relação aí aos efeitos da decisão concessiva. Tá? Em primeiro lugar aí, sedimentou então a existência de duas correntes básicas, denominadas então a corrente concretista e a corrente não concretista. Vamos lá, vamos tentar entender o que é cada uma delas. Vamos lá. A primeira delas se subdivide em geral e individual, sendo que a não concretista vai se dividir em direta e intermediária. Tá ok? O que diz a teoria concretista geral? Para a teoria concretista geral, a sentença judicial produz efeitos erga omnes, permitindo a viabilização do exercício do direito, então, para todos, até que sobrevenha a norma pendente produzida pelo órgão ou autoridade do poder público, tá? Então, para a teoria concretista geral, a sentença, né, concessiva do mandado de injunção produz, então, efeito erga omnes, ok? E o que diz a teoria concretista individual direta, tá? Nesse caso aqui, para essa corrente, o Poder Judiciário deve implementar o direito de forma imediata, sendo desnecessário aguardar que o órgão ou a autoridade competente se disponha a fazê-lo.
ok? Então, para a teoria concretista individual direta, né, é o Poder Judiciário que deve, então, implementar o direito de forma direta, tá? Depois a gente vai encontrar aqui, então, o pensamento da teoria concretista individual intermediária, que defende que o Poder Judiciário não deve de viabilizar o direito de forma imediata, e sim reconhecer a existência da mora, ou seja, reconhecer que há uma omissão constitucional, dar ciência ao órgão ou autoridade impetrada, para o fim que a solução seja apresentada. Na prática, como é que ocorre isso daqui? Vai, então, conceder um prazo para que a autoridade, né, para que o órgão ou para que a entidade, né, do poder público crie ou regulamente, então, o direito vindicado no mandado de injunção, tá? Né? Caso o prazo transcorra sem que a omissão seja suprida, ou seja, em caso de persistência, né, da inércia, né, da letargia, ou seja, da omissão constitucional, aí sim o órgão julgador, no caso aqui o Poder Judiciário, né, deve tomar as providências pertinentes. E a teoria não concretista preceitua ser a decisão, então, concessiva da injunção possuidora apenas de natureza declaratória, tendo por objeto apenas o reconhecimento por meio de sentença da omissão, ou seja, da mora na edição da norma regulamentadora. Tá ok? Que mais que eu quero que vocês registrem aqui? Demorou 20 anos, né, para que o Supremo mudasse de posição. Porque até então, o Supremo, né, aplicava a teoria não concretista. Ou seja, né, durante muitos anos, o Supremo entendeu que o efeito da concessão da decisão no mandado de injunção tinha apenas o caráter o quê? Declaratório. Portanto, né, foi a partir então do julgamento dos mandados de injunção 670, o 708 e o 712 que o STF passou então a adotar a teoria concretista, reconhecendo, pois, então, a eficácia deste remédio constitucional, né? Reconhecendo assim, então, a vontade do legislador, né, que conferiu lá no artigo 5º instrumento para que as pessoas pudessem, né, exercer esses direitos e liberdades de forma efetiva, ok? E assim, então, a gente termina, então, a aula de hoje, tá? Finalizando aqui, então, o tema do mandado de injunção. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou deixar o vídeo aqui disponível para vocês assistirem a aula, tá? Vai ficar aqui no módulo da aula 5, lá na plataforma do Blue. E você também pode assistir a esse vídeo aqui no meu canal no YouTube, tá? Entra lá, dá um like, curte o vídeo, se inscreva no meu canal. Bom, pessoal, fica aí então o meu abraço, tá? Bons estudos aí para vocês. Não se esqueçam de se inscrever lá e curtir o vídeo. Estudem, tá? Leiam o material que eu deixei lá disponível para vocês também e façam as atividades, tá ok, pessoal? Fica com Deus e até a próxima.